Olá, olá, olá. Um bom dia a todos. E este dia de hoje venha ser repleto de alegria, de paz, de saúde, harmonia. Que o Senhor Deus venha abençoando cada vida nesse dia de hoje, derramando a sua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Mais um pouquinho da palavra do Senhor nesse dia de hoje. Vamos ver o que o Senhor tem para falar no nosso coração nesse dia. Nós vamos ler lá no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo do 45 até o 52. Vamos ver aqui na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Jesus anda sobre o mar. É o título desta mensagem. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcarem e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu a um monte para orar. Ao cair a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amados, nós estamos vendo aqui como é importante a confiança, como é importante a gente confiar, acreditar verdadeiramente. Os discípulos, eles estavam ali, eles conheciam tudo o que o Senhor Jesus Cristo praticava, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo aplicava perante os olhos deles. Mas eles, assim mesmo, eles não reconheciam o Senhor. Estamos vendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele andou sobre as águas, ele andou sobre o mar. E foi ao encontro deles. O Senhor ele bem poderia ter ido no barquinho. Ele bem poderia ter ido no barco ali com eles, ou ido num barco, outro sozinho. Mas o Senhor, ele foi andando sobre as águas. Amado, às vezes a nossa vida se encontra tão desregada, tão sem propósito, que as coisas vêm, e quando elas vêm, a gente se apavora, a gente se assusta. Os discípulos ali, eles se apavoraram, eles se assustaram. Meu Deus, é um fantasma. Olha só, aqueles homens grandes, aqueles homens feitos,
andando com o Senhor Jesus Cristo, vendo as práticas, vendo as curas, vendo os milagres, vendo as coisas acontecerem, e assim mesmo ainda se assustaram do Senhor, acharam que era um fantasma. Esses homens gritaram, esses homens ficaram apavorados no seu barco lá no meio do mar. O que acontece é que quando nós estamos com uma vida que não está depositada no altar de Deus, uma vida que não está nem aí para as coisas, acontece isso aí. A gente fica apavorado, a gente fica atônito, a gente fica desesperado, a gente fica como que uma pessoa que levou um choque, porque eles levaram um susto enorme de grande quando viram aquela pessoa se aproximando. E o pavor foi tão grande, amados. O pavor deles foi tão grande que eles não reconheceram o Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheceram que era Jesus que vinha vindo ali. Olha só, eles convivendo com Jesus dia e noite, e assim mesmo não reconheceram. Por quê? Porque eles não estavam ainda no Espírito, eles não estavam ainda dedicados com todo o seu coração para o Espírito. Eles estavam apenas ali na carne. Estavam ali andando com Jesus, mas estavam na carne, eles não estavam em Espírito ainda, eles não estavam ainda com aquela plenitude do Espírito Santo. Porque se ali naquele momento eles estivessem na plenitude do Espírito Santo, eles reconheceriam o seu Senhor. Mas acontece que conosco, amados, que quando a gente está com uma vida atribulada, a gente está com uma vida nos sufocando de tantas preocupações e tantas tribulações, nós não conhecemos o poder de Deus. Nós não conhecemos esse Deus amoroso, esse Deus justo, esse Deus amigo. Nós não conhecemos porque nós nos entregamos aos nossos problemas, nós nos entregamos à carga que nós carregamos. Nós olhamos mais para o peso da carga, nós olhamos mais para aquilo que nos derruba. Nós olhamos mais para a doença, nós olhamos mais para as necessidades da nossa vida e esquecemos de olhar para Jesus. Esquecemos de nos tornar para Deus. Os discípulos ficaram aterrorizados, fala a palavra, porque eles viram aquele vulto ir andando, e o que será que passou pela cabeça desses homens? Eles não eram nem umas criancinhas, já eram uns homens. Certamente gritaram, ficaram apavorados. E não tiveram o espírito da clareza no momento ali para eles, porque eles não estavam verdadeiramente ainda em espírito, eles estavam somente ali praticando aquilo que eles viam do dia a dia deles. E naquele momento eles foram pescar para matar a sua fome. Quem sabe a fome deles era maior do que a fome pela palavra. A fome física deles era maior naquele momento do que a fome pela palavra de Deus, pelo conhecimento. Estavam ali para pescar, para pegar um peixe, para se alimentarem, então, certamente para levarem para os seus conhecidos, para as suas famílias. E a preocupação ali era em comer, era em se alimentar o seu corpo físico. Quantas vezes acontece conosco, amado? Nós nos preocupamos com as coisas deste mundo. Nós temos que ter as coisas, nós temos que ter, mas não nos preocupar, não entrar em desespero para que as coisas venham acontecer na nossa vida, mas confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus, entregar nas mãos do Senhor, entregar nas mãos de Jesus. E no momento que nós entregar, não vamos pegar de volta, vamos entregar para o Senhor, deixa que Ele dê o direito que é daquele assunto.
mas é nas mãos dele. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa vida espiritual, para que quando vier a tempestade, para que quando vier os fantasmas na nossa vida, nós estejamos em pé, firmes e fortalecidos em Deus, firmes e fortalecidos na palavra, firmes e fortalecidos em Jesus Cristo, para que o fantasma, quando aparecer, não venha nos derrubar e não venha nos deixar atônitos, sem ter para onde ir, sem ter para onde correr. O que ia acontecer com aqueles discípulos? Eles iam certamente se jogar no mar. Eles estavam apavorados. O pavor deles foi tão grande que eles perderam a vista, não reconheceram o seu Senhor. E assim é com a gente, amados. Quando a tempestade vem, quando a onda vem, quando os problemas vêm e querem nos derrubar, querem nos tirar do caminho, nós não reconhecemos. Nós se entregamos para os problemas, se entregamos para as lutas e não olhamos, não reconhecemos que quem está conosco é Deus, é Jesus. E com Deus e com Jesus nós estamos seguros. Estamos no mar tranquilo. Não somos agitados de um lado para o outro pelas ondas do mar, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas necessidades. Não, nós vamos estar ali perseverando com paciência, confiando em Deus, com fé em Deus. Jamais, amados, podemos perder a fé. A fé ela tem que estar firmada no nosso coração, na nossa mente. A fé, ela é um alicerce na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das que nós esperamos. E a fé, ela tem que estar firmada na pessoa, no cristão, na pessoa que quer seguir um caminho com Deus. Para que quando vir as ondas, para que quando o mar ficar revolto, nós não venhamos ficar apavorados, nós não venhamos ficar sobrecarregados de pavor. Os discípulos estavam com o Senhor dia e noite, vendo as maravilhas que o Senhor Jesus praticava, os milagres, as curas, as libertações. Viam aquela alegria que as pessoas ficavam quando eram tocadas pelo Senhor Jesus, ficavam libertas, ficaram curadas. E mesmo assim, eles viram aquele vulto vir e não reconheceram o seu Senhor. Amados, nós temos que reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que reconhecer o nosso Deus. É pela palavra. Como que nós vamos reconhecer? É pela palavra. É pela palavra de Deus. É pela palavra escrita de Deus. Porque aí nós estamos conhecendo a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser perturbados. Nós não vamos ser levados para um lado para o outro. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, pois o vento lhe era contrário. O Senhor Jesus Cristo, ele estava em terra e ele viu o barco dos discípulos que eles estavam com dificuldade. Estava difícil de remar porque o vento era contrário. E por volta da 4ª, a vigília da noite, veio a ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Mas, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e disse, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só,
O Senhor Jesus Cristo viu os seus discípulos em dificuldade e o que ele fez? Pegou e foi andar sobre o mar para ajudá-los, para dar a eles a direção para que lado eles tinham que remar. O vento era contrário e eles estavam remando contra o vento. Quantas vezes nós ficamos assim, amados? Vamos indo, vamos levando as coisas, vamos empurrando com a barriga, como a gente fala o ditado. Empurrando pela barriga. Amados, então a vida da pessoa se torna difícil, se torna complicada. E aí é montoeiras e montoeiras e montoeiras de problemas, dificuldades que não são resolvidos. Jesus viu a dificuldade deles e ele foi para acudir eles, para instruir eles como eles deveriam, para que lado eles deveriam de lançar a rede, para que lado eles deveriam ir que o vento não viesse atrapalhar eles. E mesmo assim, Jesus indo lá para ajudar eles, estavam tão apavorados com aquele vento, com aquele tempo, que eles não tiveram vista para reconhecer o seu Senhor. E com nós não é diferente, amados. Nós ficamos atolados nos compromissos, nos problemas, nas dificuldades, e nós olhamos somente para a dificuldade e não olhamos para Jesus, não olhamos para Deus, que é da onde vem a nossa salvação, é de onde vem o nosso socorro. O Senhor Jesus foi socorrer seus discípulos e foi lá socorrê-los. E mesmo assim, ainda ele não foi ali reconhecido. Ah, amados, eu até dei um sorriso no meu coração, imaginando o pavor deles, porque o privilégio que esses homens tiveram de estar junto do Senhor ali lado a lado. Nós hoje temos a palavra, mas eles tiveram o Senhor Jesus Cristo ali, tiveram Ele em carne e osso ali junto com eles, almoçando com eles, jantando com eles, fazendo lanche com eles, tomando café com eles, andando com eles, com chuva, com sol, com frio, com calor. E eu até sorri assim, porque eu imaginei, parece que eu vi assim, quando eles reconheceram Jesus, como eles ficaram chateados. Eles ficaram chateados. Meu Deus, o que aconteceu conosco? Nós não reconhecemos nosso Senhor. Amados, com nós não é diferente. Tudo que Jesus passou aqui, tudo que Jesus Ele praticou aqui, serve de exemplo para nós. Então, que esta palavra ela venha estar no nosso coração e que ela venha falar no nosso coração e que ela venha nos dar o discernimento. Nos dar o discernimento da verdade. Dar o discernimento da sua palavra no nosso coração. Para que nós venhamos entender, para que nós venhamos entender, compreender a palavra de Deus e que ela venha fazer morada no nosso coração para sempre. Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia, minuto após minuto. A palavra de Deus é para nos fortalecer, é para nos ensinar o caminho, a direção a qual nós devemos seguir. O Senhor Jesus Cristo foi lá, viu seus discípulos em apuro e foi lá dar a direção para eles. Olha, virem esse barco, vocês estão indo em direção ao vento, não é assim. Virem esse barco, vamos lançar a rede de tal lado. Então é essa direção que a gente precisa ter na nossa vida. É a direção do Senhor Jesus Cristo. É a direção de Deus na nossa vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando estiver dentro do barco conosco, vai tudo bem, graças a Deus. Mas quando Jesus Cristo não estiver no barco conosco, nós vamos ficar que nem os discípulos, aterrorizados, apavorados com a situação em qual que a gente se encontra. Vamos ter Jesus conosco, vamos trazer Jesus para perto de nós, para que nós venhamos ser pessoas calmas, tranquilas, para que nós não venhamos ficar atônitos
quando a gente vê um problema. Porque Jesus Cristo é a solução dos nossos problemas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, que nos protege, cuida de nós e zela por nós. Nós temos que ter essa esperança, amados, e essa certeza no nosso coração que nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo estava em terra, estava lá na terra, lá, e seus discípulos estavam lá no meio do mar. Estavam lá no meio do mar. E o Senhor Jesus Cristo viu a dificuldade deles. E o que ele, como um irmão mais velho, lhe fez? Ele foi lá socorrer seus irmãos. Ele foi socorrer os seus irmãos. Ele foi dar a direção para eles. E eles, riquinhos, não entenderam nada. Não entenderam que era Jesus que vinha vindo. Então, quando Jesus vier à sua direção, esteja com seu coração aberto. Esteja com seu coração cheio de amor e gratidão por esse amado Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Ele veio nos mostrar o caminho, Ele veio nos mostrar a direção a qual nós devemos seguir. E se algum problema acontecer, se alguma dificuldade acontecer, clame a Ele. Clama a Ele e Ele estará contigo. No momento que nós clamar o Senhor Jesus Cristo, Ele estará conosco. Porque Jesus está vivo, está presente. Ele está consciente de nós. Então, amados, que esta palavra venha fazer uma moradia no nosso coração, venha fazer um movimento em nosso coração, para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos despertar para a vida eterna. Um despertar para Deus, um despertar para Jesus, um despertar para o Espírito Santo de Deus, para que sejamos pessoas alegres, pessoas com certeza no coração, pessoas firmadas na fé em Deus. O caminho é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. O caminho é para Deus. O caminho é para a salvação da alma. O caminho é para Jesus. E com Jesus no barco, amados, vai tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer uma oração agora. Vamos entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Vamos entregar a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Vamos entregar nas mãos do nosso Senhor. E que o Senhor venha estar conosco, nos amparando, nos protegendo, nos orientando na nossa caminhada. Perdão, amados. Vamos orar a Deus. Grande Deus e grande Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós nos colocamos em oração agora. Meu Pai amado, venha ver, Senhor querido, estas pessoas, estes teus filhos, que estão agora em oração junto comigo. Meu Deus, que o Senhor venha sobre a vida de cada um, meu Pai, amparando, protegendo, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha com a sua mão de poder e graça sobre cada vida, Senhor. O Senhor conhece, meu Pai, os pensamentos de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um, meu Pai. Amado Deus, que o Senhor venha, meu Pai, derramando da sua graça, da sua bênção, da virtude do seu Espírito Santo sobre cada vida, Senhor querido. Nós precisamos muito, Senhor. Nós precisamos muito do seu poder. Nós precisamos muito da sua graça na nossa vida, Senhor, para nós vivermos, para nós completar, meu Pai, a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa missão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, venha, Senhor, derrama da sua luz, meu Pai, derrama da sua luz, que estas luzes venham brilhar, que essas luzes venham se acender, meu Pai, com muito vigor, meu Pai querido, com muita energia, meu Pai, para cada um, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, venha amparando, Senhor, venha protegendo, venha livrando,
curando, meu Pai, sarando as feridas, meu Pai, dos teus filhos, Senhor amado. Senhor, venha trazendo ao coração de cada um, meu Pai, a alegria de viver. A esperança, Senhor querido, traga no coração de cada um. A fé, Senhor, que seja fortalecida nestes corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, as pessoas que estão doentes, meu Pai, que a sua mão de poder e graça seja com cada um, sarando e curando, meu Pai, e libertando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Pai, aqueles que se encontram no vício das drogas, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão lá perdidos no vício da droga, Senhor, que sua mão seja com cada um, libertando, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estas vidas. Meu Deus, as pessoas que se encontram doentes nos hospitais, meu Pai amado, abençoe cada um, meu Pai. Meu Deus, derrama da sua graça, da sua glória sobre aquela vida, meu Pai. E que eles tenham vida e vida com abundância, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Lhe apresentamos as criancinhas, meu Pai querido, que estão nos hospitais doentes, enfermas, meu Pai. Seja com elas, que a mão do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, curando, sarando, libertando, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E dando vida a vida com abundância, meu Deus. Meu Pai querido, amado Deus. Oh, Senhor amado, que o seu poder e sua graça, que, meu Pai, a virtude do seu Espírito Santo, meu Pai, seja com cada um, meu Deus. Abençoa, Senhor, as viúvas, meu Pai querido. Supre as suas necessidades, amado Deus, em nome de Jesus. Senhor amado, abençoa, Senhor, as pessoas que estão, meu Pai, sem teto para morar, que estão nas ruas, Senhor querido. O Senhor conhece, meu Pai, o coração de cada um deles, meu Deus. Seja com eles, Senhor, abençoe, dê um teto para eles morar. Dê o suprimento, meu Pai, para eles, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai amado, abençoa nossos vizinhos, Senhor, da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o nosso bairro, Senhor querido, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que o seu poder, a sua graça, meu Pai, resplandeça nas vidas das pessoas, que essas pessoas tenham um novo olhar, tenham um novo entendimento, meu Pai, tenham um novo conhecimento, meu Pai, da Tua palavra, Senhor amado, em nome de Jesus. Que cada um receba, Senhor, da Tua graça, receba a luz do Todo-Poderoso Deus, nosso Senhor, o Eu Sou, o grande e maravilhoso Deus. Oh, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos a sua graça nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos, Senhor. Toda honra, toda glória para ti, Senhor nosso Deus. Toda honra, toda glória para ti, Senhor nosso Deus. Tu és o Deus, o único Deus da nossa vida. E te damos graças, meu Pai. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amado Salvador. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Amados, fiquem com Deus, fiquem com Jesus, fiquem com o Espírito Santo. E que assim seja e assim é. Graças a Deus. Louvado seja para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Graças a Deus por você estar aí. E você compartilhe esta mensagem com seus conhecidos. Leve a palavra de Deus até os seus amigos, seus conhecidos, sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tchau. Um abraço.